Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele entende de gente, executivo com mais de 2 décadas de atuação, mentor, fala sobre liderança, gestão, desenvolvimento humano. Ele pirou o cabeção quando, ao saber que ia ser pai, sentiu uma revolução aqui dentro. Tudo mudou. E aí ele simplesmente foi para casa. Nós vamos conversar com Daniel Domingues. Tudo bem? Obrigada por você ter vindo Obrigado. aqui, por Prazer você enorme. ter deixado a Maitê em Os casa. preparativos de festa de 3 anos, Pois é, né? menino. Olha só que honra, gente. Ele está aqui para nos contar como é que funciona essa saída do mundo executivo, que não é bem uma saída, né? Na verdade, você deu um tempo. É isso. Então, Um tempo sem tempo. um tempo sem tempo. Uhum. O que aconteceu no teu coração quando você soube que tinha um bebezinho vindo por aí? Como é que foi isso? Teve um dia muito claro, assim... Bom, primeira coisa que quando a gente descobriu, eu e minha companheira Lu, a gente descobriu a gestação da Maitê. É a Luana. Luciana. Luciana. Isso. Lu, um beijo. Obrigada beijo, por meu ter amor. emprestado ele pra gente nesse dia tão especial. Ela tá fazendo uma torta de frango delícia pras crianças amanhã. É. Quando a gente descobriu a gestação da Maitê, no primeiro dia, foi como se o centro de gravidade assim na minha vida tivesse mudado. Acho que até ali os 37 anos, alguma coisa assim, 38, o trabalho sempre foi um tema muito central na minha vida. Sempre foi, né? Acho que de todo mundo acaba sendo assim, né? Você vai se desenvolvendo, vai conhecendo pessoas, vai criando habilidades, abrindo espaço. Mas foi engraçado que a minha esposa até gravou o momento que ela me contou, né? Que tipo, o teste tinha dado positivo e tal. É como se o centro de gravidade da minha vida tivesse mudado assim imediatamente. Então, o que era o centro da minha vida, que era o trabalho, de repente ele se deslocou, ele virou uma parte, né? E eu comecei a perceber o tamanho da amplitude, da profundidade que o trabalho toma, né? A proporção que o trabalho toma na nossa vida, mas quando algo que é muito maior do que isso aparece na nossa vida, ele perde espaço, né? Ele migra, né? Então, o centro de gravidade mudou. E foi assim, de maneira muito sutil, eu fui percebendo que a minha agenda do trabalho ganhou prioridade. E aí eu percebi também que não existiam prioridades. Prioridades no plural não é mais uma prioridade. É uma lista de coisas. Então uma Nossa, pera. prioridade é Você uma prioridade, pirou meu né? cabeção agora. Tá. Quando você tem mais de uma prioridade, significa que não existe Não, prioridade. mas a prioridade é uma prioridade. Ela deveria ser um termo no singular, não no plural. Uhum. Então foi aí que eu comecei a perceber. E foi engraçado que na empresa que eu trabalhava, eu tinha uma equipe na época de umas 80 pessoas, mais ou menos. Eu liderava toda a parte digital para América Latina. Fala um pouquinho, assim, só desse percurso teu profissional, só pra gente poder situar a galera, né? Sim. Bom, eu tenho 20 anos de multinacional, basicamente, em áreas de inteligência comercial, vendas, trade e na última perna digital. Eu fiquei 7 anos na P&G e na Gillette, onde eu comecei minha carreira. Foi uma baita escola, foi maravilhoso. Aí eu tive meu primeiro burnout lá em 2011, quando o burnout era só uma palavra muito estranha e cheia de frescura, de uma geração perdida, né, naquela história. E o primeiro a gente nunca A gente esquece. nunca esquece. Eu pesava, assim, tipo, 120 quilos, tomava um remédio pra dormir e pra acordar. Eu vendi tudo, fiquei com 2 malas de roupa e mudei pra Londres pra fazer um mestrado. Vendi tudo que eu tinha, videogame, bicicleta, televisão, tudo, e fui estudar. Era pra ficar 1 ano e meio em Londres, fiquei 3 anos, aí abri uma empresa de consultoria com o Grupo Visagio, trouxe projetos de lá pra cá, fui empreendendo, né, tanto lá quanto aqui. Aí eu voltei, deu uns 8 meses, eu assumi a divisão de trade na Glaxo, consumo e farma. Empresão, Uma hein? empresa muito bacana, nossa empresa com uma cultura muito boa voltada para o ser humano. Foi no Rio onde eu conheci minha esposa. E fiquei por 4 anos lá como head de trade das duas unidades, depois mais focado em consumo. E aí vim para a Rect para assumir canal indireto nacional e depois acabei assumindo a área de digital. Que é uma empresa que paga muito bem, né? A Muito. indústria paga muito bem, não dá Então, mas, uma mas é que é peninha, isso. assim? Assim, eu tinha um salário de mais de 6 figuras por ano, assim, de 6 dígitos por ano. E eu vou te falar que, eu vou contar um pouco mais pra frente, mas no dia que eu tomei a decisão de sair, foi 18 meses antes de eu sair.
E quando eu sentei para fazer a conta, eu falei, tá bom, então quanto me custa aqui? Minha filha tinha nascido fazia 3 semanas. Eu falei, quanto me custa viver? Se eu vou comprar uma casa, eu gasto tanto de comida, minha filha vai gastar tanto de escola, minha esposa trabalha, então eu posso usar o seguro de saúde lá. Quanto custa para viver? Mas também tem uma coisa, desculpa te cortar. Claro, Quer dizer, não cortei, eu peguei um timing perfeito. manda. Você viu? Cara, quando você ganha mais de 6 dígitos, seu padrão também aumenta de Super, vida. Então, super, super. né? Mas então, eu acho que é aí que tá, assim. Eu vou falar sobre dois conceitos. Acho que o primeiro foi quando eu descobri que eu precisava de 1/3 do que eu ganhava para viver. Então, é isso. Eu ganhava muito dinheiro, mas o 2/3 do que eu não precisava e era economia, tava me custando muito mais vida do que a vida que o dinheiro tava me dando. Então, esse foi o primeiro insight. Eu falei, cara, eu preciso de 1/3 do que eu ganho para viver. Tá bom. Então, como é que eu reconstruo esse 1/3? E o outro conceito que me ancorou muito a minha decisão, que eu aprendi ao longo do tempo o que era isso, que é o conceito de esteredonista. Eu não sei se você conhece ou falar, mas que é isso, né? O mundo corporativo, o trabalho, a nossa relação com o trabalho, ela está muito ancorada na troca. E a esteredonista é isso. Então, assim, eu era estagiário na Gillette, eu ganhava R$ 1.200. Aí, quando eu fui efetivado, analista, eu comecei a ganhar 3.500. Aí eu olhava e falava, nossa, eu quero ser aquele diretor que vai ganhar 30. Daí eu cheguei em 30, não, agora eu quero ser aquele cara que vai ganhar 50. Eu cheguei em 50, agora eu quero... E assim, a esteredonista, a gente vai correndo, andando, 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 a gente vai conquistando, mas a gente nunca para, a É gente sempre sem vai querer fim. mais. É sem É, fim. sem fim. E é pra quê? E aí, quando eu formei o meu plano, eu sentei com a minha esposa, eu falei assim, então, Carol, essas são as nossas finanças, esses são os nossos custos. Isso aqui é o que a gente tem pra trás. E eu sempre falava assim, pô, esses 2/3 a mais que eu ganho, eu tô vendo uma conta de investimento engordar todo mês. E assim, o dinheiro tá pra quê? O dinheiro trabalha pra gente ou ele tem que trabalhar pra gente de verdade? Ele não é trabalhar pra gente só no questão do rentismo, né, da valorização desse dinheiro, e ele tá trabalhando, a gente não tá fazendo nada. Mas eu trabalhei muito pra ter esse dinheiro. Agora esse dinheiro tem que me servir. E eu me servir é isso, assim, é estar em paz com não ver ele entrando, mas ver ele saindo pra mim. E Mas me fala enquanto eu uma vou coisa. rearrumando o ambiente, né? Primeiro você sacou que tinha uma dor aí Uhum, acontecendo. Maitê lá piquitiuca, você querendo trocar fralda, chegando em casa 8 da noite e as demandas acontecendo e você experimentando a dor de uma paternidade cerceada uhum. pelo trabalho. Quando você compartilhou isso com a Lu, olha, eu já tô íntima, Lu. Como é que foi? Ela achou esquisito? Falou, pô, esse cara que é o quê? Eu sou mãe, tô aqui os 4 meses de licença, vou lidar com o bebê. Como é que é isso? Porque não é um modelo, né, patriarcal que a gente espera. Então, o cara traz a grana, a mulher cuida do bebê. E você subverte essa lógica lindamente. Uhum. Então, tem alguns pontos aqui, assim. É, eu lembro que na primeira semana que a gente descobriu a gravidez da Maitê, eu virei pra Lua e falei assim, cara, eu vou fazer diferente do que meu pai fez, ou eu vou ajudar, eu vou fazer tudo que eu puder. Ela virou pra mim e falou assim, cara, pai não ajuda, pai faz. Abalou. E assim, na primeira semana ela me deu essa lição, sou grato a ela até hoje por isso. Ela me deu essa lição de falar, pai faz. Eu falei, é isso. E é engraçado que várias vezes que, até aqui mesmo, né, que a gente vai falar, nossa, mas você era isso, era executivo aí, largou pra ser pai, na verdade, nossa, mas o Daniel é um super pai, mega paizão. Eu falo, não, cara, não sou super pai, eu sou apenas pai, eu sou o que deveria ser. Porque eu acho que a romantização do super pai é fruto de uma sociedade extremamente patriarcal que a gente vive, que é extremamente injusta com a mulher, mas ao passo que ela é injusta com a mulher, ela também é injusta com o homem que quer ser pai, porque vamos falar de legislação. A legislação hoje, a licença paternidade é 5 dias. É Aí você tem bizarro. empresa cidadã que vai para 20 dias e já tá achando demais. Eu tirei 40 dias e foi tipo um choque na organização. Assim, nossa, cara, 40 dias fora. E o meu gatilho da mudança, de entender que esse caminho não me servia neste ciclo da minha vida, foi quando eu estava umas 3 semanas da licença, a minha chefe me reportava direto para SVP da América Latina, top 15 executiva da empresa, uma mulher fantástica, uma baita executiva, mas uma mulher com uma mão de aço, assim, muito, muito pesado. E ela me ligou e falou, então, a gente vai ter um offsite aqui, em Maresias, e eu quero que você venha, porque tem todos os VPs, todos os diretores, você precisa estar lá e tal. Falei, não vou.
Aí ela falou, não, mas você tem que vir. A gente, o motorista te pega, são só 3 horas, você vai num dia e volta tudo. Eu falei, cara, não vou. E ela ficou muito puta. Ela ficou, assim, realmente, assim, visivelmente frustrada, assim, muito brava. Posso E aí, entrar numa minúcia? lógico, Esse não vou, ele era um não vou, assim, com medo, era um não vou convicto. Quais eram convicto. os sentimentos por trás desse não vou? Você avaliou Não, consequência? não, porque eu nem imaginava, assim, eu nem lembrava, tanto que minha filha nasceu no dia mais importante do ano para os executivos da minha função, que era a apresentação do plano do ano para o CEO da empresa. E eu fui falando, tipo assim, 3 meses antes, pessoal, minha filha vai nascer na segunda quinzena de setembro. A partir de qualquer dia é dia. Então, assim, me bota na primeira janela para apresentar o plano para o CEO. É uma apresentação super complexa, 1 hora, milhões de slides, milhões de números, milhões de coisas e tal. Então eu preparei tudo, com a minha equipe, preparei tudo. Falei assim, ó, então, ó, beleza, ó, vai ser dia tanto de agosto. Beleza. Ah, não, fulano não pode. Resumindo, atrasaram 3 vezes e marcaram dia 14 de setembro, 9 horas da manhã. Minha filha nasceu 11 horas da noite, dia 14. Chegou no dia 13, eu virei pra eles e falei assim, pessoal, eu avisei vocês, e assim, foi parto natural, mas foi induzido, porque minha esposa estava com um diabetes gestacional. Então eu falei, eu avisei pra vocês que eu não posso, que minha filha nascer. A minha filha vai nascer amanhã, então eu estou indo hoje de madrugada pro hospital. Aqui estão os arquivos, aqui está a apresentação, aqui está o Word, aqui está o Excel. Os heads do mercado estão prontos para responder quaisquer perguntas que vocês quiserem. Volto em 40 dias, fechei meu computador Serve e entreguei. yourself, e já É era. isso. E isso não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, assim, o negócio continua rodando. Então, existe essa pressão psicológica do eu tenho que fazer e eu tenho que estar. E, assim, é o lance essa, esse ambiente meio performático, né? Tipo, até performar virou performance, né? Tipo, a gente tem que performar para performar. Tudo é performático. Até a corrida virou performance. Tudo virou performance. Tudo. Então, quando eu tava na minha licença, ela falou, puta, eu quero que você vá. Eu falei, não. Então foi um não muito convicto. Porque, cara, eu estou de licença. Cara, minha filha nasceu, ela não aceitava o colo de ninguém, só meu, da minha esposa e talvez da minha sogra. Ficou 3 meses só dormindo no peito, porque ela tinha muito refluxo. Então, assim, foi muito difícil. E aí, quando eu falei que eu não ia, eu falei, não vou, mas eu quero participar da sessão de calibração de talento, vou participar remoto, porque, cara, assim, de tudo, para mim, o mais importante era a minha equipe, minhas pessoas, sempre foi sobre as relações, para mim, eu sempre tive muita clareza disso. E ela falou, ah, você quer participar da sessão de calibração? Eu falei, quero. Ela falou, tá bom. E aí, ela me botou uma sessão de calibração, mas assim, ó, todos numa sala, câmeras fechadas, eu era a única pessoa fora com a câmera aberta, eu não conseguia ver o que estava acontecendo, e é um momento super político, né? Tipo, ele não é um momento político, é um momento de politicagem, que acho que essa é uma das paradas que eu aprendi também um pouco da diferença, né? Tipo, nós somos seres políticos. Fazer política é da nossa natureza, o problema é a politicagem, que a É. politicagem está no interesse individual. Então era um momento em que você ia pôr na vitrine, As né? minhas pessoas, e assim, eu Aham. sempre com fatos e dados, sem É. percepção, mas fatos e dados, metas, performance, comportamento, eu sempre fui muito organizado com relação às minhas pessoas, assim. Mas o futuro dessas pessoas lá na empresa dependia um pouco disso Dessa que você estava dinâmica, sem fazendo. dúvida, Então, sem era dúvida. leal a elas que você pudesse dar uma ajuda Perfeito. nisso. Não, ajuda não, é Porque minha vocês, responsabilidade, né, né? Assim, é o você grosso do meu investe. trabalho. É, mas podia estar lá um primeiro assistente fazendo esse rolê que Sim, não sim, ia ter a tua competência ou a sim, tua propriedade para poder alçar essas pessoas. sim. E o modelo, como é feito, ele é uma curva forçada. Então, você vai ter 70% das Ai, pessoas sim. no meio, 10% numa ponta, 10% numa e 5% super privilegiados lá no fim, com acesso a outros tipos de benefícios, né? E aí, o que aconteceu é que eu fui retaliado nessa reunião. Porque eu não estava lá. Então, assim, a curva forçada foram tirando as minhas pessoas e eu não conseguia ter a mesma força de discussão com alguém. Porque eu não estava no ambiente. Então, assim, eu claramente fui punido por não estar ali e, assim, e também perdi espaço por não estar ali. Então, assim, pô, é sério, assim, então a gente tá falando, cara, do nascimento de uma criança, um funcionário que quer exercer isso, o direito de estar com aquela criança, mas o sistema não está preparado para isso, porque você não consegue ter uma conversa honesta por politicagem, por não estar no ambiente. Então, foi aí. E aí eu lembro que acabou essa reunião, eu morava num apartamento, eu trabalhava meio que na varanda, e aí pra cá tinha um quarto, o meu quarto.
E eu lembro, cara, que eu bati o meu computador, assim, com muita raiva. O sentimento era de raiva mesmo. Eu bati o computador e eu virei a cadeira e eu fui andando. E eu lembro de abrir a varanda. E aí eu olhei a Lu e a Maitê deitada na cama, assim, no colo. E parecia que tinha uma parede, assim, ó, na minha cara. Assim, eu travei na varanda. Travei. Aí eu falei, opa, essa energia não é minha. Não é minha e eu não quero levar essa energia pra minha filha também. Esse dia a minha mulher falou, o que que foi? Eu falei, não, não, nada. Fechei a porta da varanda, voltei pra minha cadeira. Beleza. Não é isso aqui Se mais. regulou Me regulei, emocionalmente. respirei, deixei isso passar 5 minutos, mas a virada de chave pra mim foi essa. Eu falei, eu não quero trazer pra minha vida como pai, ou pra minha família nova, ou pra esse ambiente, esse tipo de energia. E eu controlo isso? Não. Assim, eu posso controlar como eu reajo a isso, né? Tipo, porque o sistema, as coisas, a maneira como é orquestrado está posto. Eu só posso controlar como eu reajo a É. isso. Mas é tipo uma hora, né? Assim, E talvez é... escolher entre participar ou não dessa lógica perversa, né? Exato. Porque. E assim, e foi aí, e eu comecei a fazer terapia de verdade, uns 5, 6 meses antes da minha filha nascer. Mas o que que é de verdade? Eu, como psicóloga, tenho interesse em saber De o que que é isso que você está verdade, dizendo aí. é porque eu já tinha começado outros processos antes, mas acho que tem aquele termo assim, entrar no processo terapêutico. É tirar as camadas mesmo e botar os assuntos de verdade na mesa e tá assim em paz de visitar as suas próprias sombras e de não ter vergonha disso ou de conseguir, pô, né, encontrar uma pessoa que você consiga fazer esse canal e ele volta, né, tipo pra você. Então, eu tinha começado a terapia de verdade porque eu encontrei uma pessoa que assim, apesar de do perfil dele, do Caetano, pô, cara, é um Ai, anjo manda um da minha beijo pra vida. ele, ó. Nossa, Caetano, muito obrigado. Você é um cara muito querido, muito importante na minha vida. Apesar dele ele fazer, ele é muito como um espelho mesmo, né? Tipo, ele absorve, 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 absorve. E às vezes ele pensa uma coisa assim, eu falo, caraca, não acredito como é que ele chegou nisso, né? É, e eu tinha começado a fazer o processo de terapia, assim, e a parte mais intensa para mim era justamente essa relação com o trabalho e a fricção do ser e do ter. E acho que esse ambiente perverso que você está falando é isso, né? Tipo, eu sinto que as pessoas e o ambiente de trabalho, e aqui eu não estou falando muito corporativo, até porque na startup tem, no escritório de advocacia tem, em todo ambiente tem. Eu acho que onde tem um grupo de pessoas e existem relações de hierarquia, existem relações de poder. E eu acho que as pessoas às vezes confundem o que elas são com o que elas têm. Então, o que elas têm é um cargo, é um salário, é uma hierarquia, é uma importância, é uma autoridade. Mas se tudo que a pessoa tem é o trabalho dela, ela não tem o trabalho, é o trabalho que tem ela. Então, quem é você sem o seu trabalho? Uhum. Então, essas foram as provocações que o meu terapeuta me fez. E aí eu falei, puta, é isso, cara. Então, assim, quem sou eu sem o meu trabalho? E tanto que ano passado, acho que em novembro do ano passado, eu fui fazer uma palestra em Santos, no, no Joyce Santos, da Ludmilla Rossi, que é uma querida também. Ela me chamou para palestrar sobre esse do burnout ao burnout, né? Como é que Uhum. foi essa trajetória. E foi engraçado que no começo eu não me apresentei, e foi by design, né? Então eu produzi um conteúdo enorme, eu me dei o luxo de não treinar o conteúdo, porque eu falei, eu quero que isso Oxi. seja orgânico, vai ser assim, real. Eu vou encontrar ordem no caos, mas eu vou conseguir passar minha mensagem. E eu falei isso, gente, ó. Eu não treinei essa apresentação. Eu coloquei o conteúdo junto. Eu vou me dar o luxo de ir em estado de fluxo, porque se eu estou em estado de fluxo é porque é verdade. Eu não estou inventando uma história, eu não me preparei para contar uma história, como é essa conversa aqui. Então, assim, eu vou em estado de fluxo porque o estado de fluxo é o que é a verdade, não tem preparação. E eu me apresentei no final só. E quando eu fui me apresentar, eu usei um texto do Nietzsche, que é aquele que fala assim: há multidões em mim. E foi engraçado que minha filha e a Lu foram também, e não foi combinado, não foi nada, mas minha filha ficou rodeando, 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 me procurando, e na hora que ela me viu por uma janela, foi exatamente nessa parte. E aí ela começou a bater no vidro e queria entrar, papai, papai, papai. Aí eu falei pra ela, Lu, pode deixar ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir. E ela veio,
E eu terminei a palestra com ela no qual eu não conseguia falar mais. Eu fico até Gente, emocionado até agora. Eu não nossa. conseguia falar mais. E eu deixei pra me apresentar no final e eu comecei a ler o texto do Nietzsche e eu falei, gente, assim, eu não vou ler porque eu não vou conseguir ler. É, então, assim, eu vou terminar me apresentando. Ó. Meu nome é Daniel, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu sou sobrinho, eu sou amigo e, cara, sou empreendedor, sou mentor, sou executivo de multinacionais, sou um aprendiz do que eu tô fazendo por aqui. É isso. Então foi a primeira vez ali e eu tinha acabado de fazer 40 anos. Então, nesse espírito que a gente tava falando, né, que tipo, o voltar para casa é isso, né? Tipo, o Jung fala que se a gente passa 40 anos pesquisando para depois voltar para dentro e falar, beleza, acho que eu entendi, deixa eu ver se é isso mesmo. E é a jornada para dentro, né? Então, esses anos da minha idade, para mim, me bateu, mas porque foi uma volta para dentro de casa. E foi essa apresentação em Santos, de eu me apresentar no final, tipo assim, sem conseguir isso com a voz embargada, é porque era isso mesmo. Foi eu falando para mim mesmo, tipo assim, pô, eu passei assim 20 anos aprendendo sobre o que que era essa relação com o trabalho, como ela foi norteando a minha vida. E agora eu sinto que eu voltei para casa. É como se eu não estivesse ali porque eu era executivo de indústria ou porque eu tinha um salário ou uma importância. Eu estava ali porque era uma história que era minha sem um crachá, sem nada. E Eu aí que foi imagino. essa mudança assim, de voltar para casa. Voltando lá pro começo da tua primeira É, pergunta, mas voltar para casa é isso, assim, foi daí. eu imagino que naquele momento você com a tua filha no colo, a galera ali, no momento que você embargou todo mundo, porque, meu, só quem não tem coração Nossa, foi aplaudido de pé, deve cara. ter Foi sido, sabe aquele maravilhoso, assim. momento assim, momentum, né? E sabe que essa palestra, eu comecei pedindo para as pessoas. Eu falei assim, ó, gente, eu vou falar aqui por uma hora. Então, assim, antes de eu falar por uma hora, eu queria falar sobre o poder do silêncio. Porque eu acho que assim, na nossa cultura ocidental, o silêncio pra gente é constrangedor. Mas o silêncio é a base do equilíbrio. Então eu falei assim, ó, vamos fazer um exercício? Eu falei, ó, a gente respira em média, não me lembro agora o número, não sei quantas mil vezes por dia. Eu falei, vamos pegar 10 respirações em silêncio e eu gostaria que vocês só trocassem olhar com as pessoas ao redor de vocês. Sem falar nada, sem fazer uma cara, sem julgamento, tipo, respira e olha para as pessoas que estão ao seu redor. Tipo, só. Porque olhar é a janela da alma. Então, só olha, permite olhar, ser olhado, tipo, só. E cara, e a Saf é assim, ó. Assim, no final, teve gente que veio me agradecer, falou, cara, nossa, que começo impactante. Nossa, Daniel, o que é aquilo? Eu falei, mas é isso, cara, tipo, é olhar para o outro. Tem um ser humano do seu lado que você não tem a mínima ideia de quem é essa pessoa, mas tem uma pessoa que tá ali, tem uma história, tem uma vibração, tem uma energia, tem alguma coisa que tá ali que a gente ignora por vezes. Então foi uma ocasião muito especial porque teve esses elementos. Teve minha filha, teve esse lance do silêncio, da conexão das pessoas, de eu conseguir falar para mim mesmo o que que era a história, o que que era essa trajetória e tal. Então foi muito gostoso, assim, foi muito diferente. Bom, então vamos voltar lá pro momento em que você estava com a sua planilha do Excel fazendo conta. Hum, Porque aí é bem assustador, né? Você fala, bom, muito. eu preciso de um terço para viver bem, minha conta de investimentos está engordando, e agora? E o próximo passo? Como é que você negociou isso com a Lu, né? Como é que vocês chegaram a essa conclusão que a Maitê ia ter um pai ali em tempo integral e que isso ia ser incrível? Uhum. Bom, eu acho que a primeira coisa eu acho que assim, o medo ele paralisa a gente, né? E, assim, acho que o ser humano é resistente à mudança por natureza, né? Embora a gente venha evoluindo como espécie, às vezes o medo mata uma espécie. E quando eu fiz a conta, eu falei, tá bom, então ele sempre foi responsável meio por controlar as finanças da casa, né? E, assim, enfim, e trabalhar isso com a Lu, mas acho que a parte que é mais real pra mim é porque uma das coisas que mais me conecta com a minha mulher é porque a mulher veio de um background muito simples. Pai marceneiro, mãe cuida dos filhos, então eu me conecto muito na simplicidade. Ela é uma pessoa muito simples, assim, não precisa de luxo, de nada pra viver. Ela é uma pessoa de boas dadas, bons amigos, a gente tá numa natureza, na praia, no mato, numa casa muito chique, numa casa muito simples, a Lu nunca se incomodou com isso. Eu Tá também tudo nunca fui, tá certo. tudo certo. Eu nunca fui uma pessoa de grandes luxos também. Então,
Isso nunca foi um problema. Mas quando eu falei pra ela, eu falei, olha, essa é a segunda vez que eu vou fazer uma pausa. A primeira vez foi quando eu fui para Londres, eu fui estudar e me entender naquele processo e um recorte, né? Quando eu fiz essa primeira pausa em Londres, a tese do meu mestrado foi sobre o que ia acontecer com a geração Y chegando em cargos de gestão, que era o que tinha acontecido comigo na P&G. Nossa, que interessante isso que você está falando. E aí, isso era em 2013. Então, em 2013, eu descobri que tinha um termo lá atrás, que talvez vai voltar a aparecer em breve, que chama Middle Sense. Teve um livro que foi publicado em 2019, agora o primeiro livro desse termo foi publicado pela uma autora, eu fugi o nome dela agora, mas que é a definição de uma segunda adolescência, mas com repertório. Então, o middle sense, ele era um fenômeno que aconteceu entre pessoas entre 39 e 45 anos, na década de 90, e que o que eu fui perceber é que isso estava acontecendo mais cedo. O que é o fenômeno? Então, são pessoas que se encontram numa situação de vida meio sanduichada, assim, leia-se, tenho minha família para trás, que eu sou responsável ou corresponsável financeiramente, e eu tenho a minha família para frente. Eu odeio meu trabalho, não sei o que estou fazendo aqui, mas sou pago, sou bem pago, vou ficar aqui porque eu estou sanduichado aqui. É isso aí. Eu não posso, eu não tenho grandes economias, não posso me dar o luxo de trocar, imagina, eu trocar de trabalho. Então era isso. E aí eu fui percebendo isso na minha pesquisa, que isso estava acontecendo não mais com 30 e altos 40, mas com 20 altos 30. Que era um jeito de pensar dessa galera. É isso. Talvez trazido pelos pais. Assim, a gente veio com esse pedaço da geração Baby Boomer e X, né? E a Y tá vendo esse mundo, mas assim, ela começa a questionar. Então, no tema multigeracional, na relação com o trabalho, é como se os Baby Boomers, assim, se você trabalha e você é bem pago, e te pagam em dia, você é fiel a esse empregador. A geração X, ela não é fiel ao empregador, ela é fiel à própria carreira. Então, vai ser diretor de vendas na REC, na P&G, na Colgate, não importa. Ela vai pela carreira dela, aonde ela tiver oportunidade. A geração Y falou, cara, mas eu nem sei se eu quero essa carreira e, by the way, eu nem sei se eu quero trabalhar aqui. E aí vê a história do propósito, do porquê, né? Eles venderam pra gente essa história do propósito, geração Y. Mas é isso. A geração Z, que veio depois ela fala assim, não é nada com nada, não tem nada a ver com isso aqui. Então, você tem um ambiente, assim, de cosmovisão muito diferente, tipo, gente muito misturada. E aí lá atrás a minha pesquisa foi isso, eu entendi que, assim, a minha geração, das pessoas que estavam nesse ambiente que eu já vivia, consumiram muito cedo, tiveram acesso às coisas muito cedo, viajaram, viveram, compraram, não sei o quê, e agora? E a maneira como a cultura organizacional das empresas ou do mundo corporativo ela é desenhada, pelo menos os ambientes que eu experienciei, é quando você começa a questionar alguma coisa, tira o chão, muda de cidade, muda de país, muda de área, vai aprender outra coisa. Então, assim, não tem muito tempo pra você olhar pra dentro, porque você tá sempre olhando pra fora, pro mais, e aí a meritocracia falsa pra caramba, né? Tipo, performance, competição, comparação. Então, você tá sempre olhando pra fora. Não tem tempo de olhar pra dentro. Então, essa foi a segunda vez, essa foi a primeira vez que eu parei, né? E eu Agora você vê, entendi esse né? processo. Entrando aí no teu recorte, os gestores atualmente estão sambando para reter talentos da Gen Z, porque eles não se vendem, eles não. Imagina, especialmente o pessoal de tecnologia, os devs e tudo, meu, Nossa. saiu daqui, eu vou para lá assim, ó. Uhum. Eles nem querem ter o vínculo. Por exemplo, tem muito dev que prefere manter o vínculo de PJ, porque ele vai trabalhar para três, Para quatro ter empresas diferentes, vai trabalhar em liberdade. dólar para os Estados É, Unidos de madrugada e de exato. dia trabalha aqui, assim. É. Eles não querem carro. Não, é outro estilo de Pega vida, cara. Uber, sabe assim? Eles estão aqui uma hora em São Francisco, depois, sabe, outros lugares. Você sabe que eu fiz um. Eles não eu- querem apartamento. Mas, Isso briga mas é com a o minha lance geração num do. grau absurdo. Mas essa é a quebra de paradigma do tipo. A geração. Assim, eu sou a primeira turminha ali da geração Y. Então eu me enxergo muitas vezes muito mais como um X do que como um Y, no ponto de vista de visão de mundo. Mas é que o paradoxo da mudança principal da geração nesse tema da posse é muito mais sobre ser e não ter, nesse sentido, as gerações que vêm agora. Então elas preferem muito mais ter experiência do que ter um apartamento. Pois é. Viver do que ancorar. Quando eu voltei em 2019, vou te contar muito rápido. Em 2019 eu tinha um problema financeiro da minha família.
E encontrei uma maneira de resolver a situação financeira da minha mãe. Minha mãe morava numa casa, que hoje eu moro nessa casa, a casa que eu nasci. A casa era muito grande para ela, muito custosa. Minha mãe não tinha mais renda, minha mãe hoje tem 78 anos. E eu falei, mãe, vamos abrir um co-living? Porque em Londres eu tinha morado numa co-housing com a minha irmã, e co-housing e co-living são conceitos diferentes. Co-housing são casas iguais, todas iguais, e as pessoas morando nessa casa. Co-living é uma casa, pessoas dividindo uma casa. Eu falei, olha, esse modelo não existe muito no Brasil. Tinha um casa co-living, que era um prédio. Eu falei, eu não acredito no modelo de prédio, porque acho que prédio vira prédio. Cada um no seu quadradinho, se encontra quando Casa tem conveniente. Casa é casa, quintal, você casa é bota casa. aquelas cadeiras de praia, a galera que tá lá. É Perfeito, esse clima, né? Eu perfeito. conheço uma galera É casa. que adora isso. Então. E aí eu falei, mãe, vamos reformar a casa, eu vou investir para reformar a casa. Eu criei uma marca chamada Nia Co-Living. Nia é propósito em Swahili, que é Uau. dialeto africano. Nia Co-Living, fiz a marca, lindo, maravilhoso. E a minha tese de negócio era que hoje a geração Y e Z não quer comprar carro, não quer comprar apartamento e ela também não quer se deslocar 2, 3 horas por dia. Uhum. Hoje em São Paulo, a média das pessoas é 2 horas e meia de deslocamento por dia. 2 horas e meia por dia. Fazendo uma conta grossa, 3 horas por dia de deslocamento é 30 dias no ano, cara. A gente passa um mês Qual que do você ano no perde? carro, no busão, no trem, no metrô, tipo, andando. Um ano se deslocando. E aí o que eu pensei, foi, bom, a casa é no Brooklyn, Brooklyn Berrini, Itaim, Faria Lima, tá. Eu falei, cara, eu vou mirar em pessoas que não querem ter carro, que assim, querem morar sozinho, mas também às vezes não tem toda a grana para comprar, para pegar um apartamento, alugar um apartamento sozinho, porque aluguel, um monte de burocracia, aí É. contrato e não sei o que e tal. E eu Gostam de socializar, tirei toda a né? burocracia, reformei a Também. casa, transformei a casa numa casa de 5 suítes, com área externa, área interna compartilhada, criei um código de conduta, acordos coletivos e acordos fixos da casa. Então, acordos fixos da casa, acordos fixos e é o que é, de boa convivência. E um acordo coletivo. Eu tinha uma gestora de comunidade que não morava na casa, então que mediava conflito, fazia workshops de CNV, enfim. A casa rodou por 3 anos. Deu grana? Deu. Quando ela Yes. foi assim, acho que foi um dos projetos mais legais que eu tive, esse de empreendimento mesmo. Eu esperei ele pagar toda a reforma, e aí, um dia antes da minha filha nascer, eu chamei minha mãe pra jantar, falei, mãe, essa é a última vez que a gente vai sair com papéis de mãe e filho, porque a partir de amanhã eu vou virar pai e você vai virar avó, além de mãe e filho. A gente não sabe o que vai acontecer. Então assim, ó, tô aqui porque quero fazer uma proposta de comprar a casa, pipipi, então eu vou dar 90 dias pra galera, vou fazer os planos de saída, assim, assim, assado, ó, vai funcionar assim, 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 topa? Aí a mãe ficou super feliz e tal. E aí foi isso, aí eu fechei o co-living, reformei a casa com a minha filha pequena ainda, a Ai, gente isso é mudou e maluco. tamo lá. É, muito louco. E escuta, sua mãe foi para um Minha AP? mãe foi pra um apartamento, que era dos meus avós. Aí minha mãe, pra ela também foi uma quebra de paradigma, cara. Minha mãe tem 78 anos, ela faz tudo digital, ela faz tudo a pé, tudo a pé. Minha mãe fala um monte de Ai, língua, ela gosta de um monte de coisa. arrasou. Então, assim, pra ela também foi um desapego de sair da casa que foi dela por 30 e varada anos. Ela foi pra um apartamento aqui no Itaim, e ela vendeu o carro dela, então ela sentia que ela tinha perdido a mobilidade, a flexibilidade, essa liberdade, mas, cara, hoje ela faz tudo a pé. Eu falei, mãe, carro, pra que carro? Uber, faz coisa de Uber, vai a pé. Então, assim, minha mãe vive um lifestyle de um Gen Z aí, faz tudo a pé, super de boa e tal. Mas Maravilhosa. mudou a vida também, aos 75 anos, eu acho. Mudou de vida. Pois é. Mas deu super certo. Há que se ter flexibilidade mental e né, Não, cognitiva, super, super. emocional, para Tem que você ter, poder cara. fazer isso, e é Eu muito acho que bom. isso é qualidade de vida, entendeu? Tipo, E aí você tá lá na casa. agora eu tô na casa. Agora é a casa da Maitê, né? É, é isso. Mas é engraçado que é o ambiente que eu cresci, assim, que eu brincava, que eu fazia as coisas. Agora eu vejo a minha filha brincando, assim. É, e é muito louco porque na rua de casa tem pracinhas, então a gente criou comunidade das pessoas dos quarteirões ali que se encontram na pracinha. De repente agora as crianças estão na escola, a gente fazia aula de música toda sexta-feira de manhã em casa, então iam, sei lá, 15, 10, 12, 15 crianças, assim, aula de música em casa. Nossa, Sabe muito um negócio que delícia, tá me assim. vindo sobre Manda, você? manda, Eu vou te contar sobre você. fala. Cara, onde você vai, você mexe com os espaços, com as pessoas e você imprime tudo isso que você fez sucesso fazendo, né? Uhum, Que é a liderança autêntica, a cultura organizacional, gestão de equipe e o desenvolvimento dos próprios talentos das pessoas na relação com você. uhum, Olha que coisa interessante você poder levar a tua marca onde você mora, onde você uhum. vive, no mercado, na pracinha.
Isso é muito doido, é muito legal. É. Porque é legítimo, né? Então a gente percebe que é teu e vai saindo, assim. Então, sabe que eu percebi, assim, com a paternidade, que na verdade assim, existe esse. Eu acho que as pessoas dividem muito a vida pessoal e a vida do trabalho. Então, tipo assim, no trabalho eu sou A, em casa eu sou B ou AB. E a paternidade mostrou que é tudo uma coisa só. Assim, intuitivamente, eu sempre tratei o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu nunca fiz muita distinção assim entre a minha vida pessoal e a vida profissional. Só que quando você vai crescendo na carreira, você fica meio assim, né? Tipo, hierarquia, pessoas e posso mostrar, não posso, ou como você é percebido. Mas, assim, eu acho que dos 35 em diante, eu demorei para aprender isso. Eu falei, cara, assim, a gente gasta muita energia tentando ser outra coisa. Ou duas coisas, ou Sim, três coisas. Eu falei, eu sou sim, uma coisa só. Então, assim, muitas vezes, mas você fala demais. Eu falei, mas, cara, minha vida é um livro aberto, assim, o que eu sou aqui com você, eu sou exatamente na minha casa. Eu sou exatamente com as pessoas que eu trabalho. Eu sou assim com a minha irmã, com a minha mãe, né? Dadas as devidas proporções e profundidade, mas eu sou a mesma pessoa, você sabe que eu me conecto muito com o que você está falando, né? né? É, porque na clínica também eu sou essa pessoa, assim. Porque a gente sai um pouco do paradigma, né, da psicanálise antiga, que é você se encontrar no shopping com a pessoa, você vira a cara e finge que não conhece. A gente Sim. faz um oizinho, né, pelo menos. Então, é muito sobre isso, sobre você ser você e nos mais variados ambientes, né, que você frequenta. Claro que tendo os contornos que aquele ambiente pede, Uhum. mas mantendo essa essência. Então, isso me conecta muito. Isso, no lance de terapia que eu estava te falando ali atrás, é muito lance, de novo, do ser e do ter, né? É, eu entendi meio que as relações que a gente faz, que são ancoradas no ter, elas são muito líquidas, né? Tipo, então eu sou amigo do Daniel porque ele é diretor de e-commerce e não sei o quê. É porque ele é. Não, cara, não sou. Tipo assim, eu sou o Daniel. O papel que eu exerço isso não me importa, é o que eu sou. Então, as conexões ou as relações pelo ser, que é isso que você tá falando, tipo, é o que realmente gera essa energia, tipo, as conexões de verdade. Não é pelo que eu tenho, é pelo que eu sou mesmo. Porque eu acho que nas relações tem muito aquela coisa assim, o que que ele pode me dar? O que que ele pode me Uhum, proporcionar? O que que ele pode me oferecer? uhum, O que que eu ganho? É como se a gente precisasse que a relação trabalhasse por nós em alguma medida, sabe? A uhum, coisa das conexões. E acho que de repente isso que você está trazendo é uma dimensão muito humana dessas relações. uhum. É muito legal você falar isso, Sim. né? Mas e é difícil, assim, de perceber, cara. De novo, né, especialmente no ambiente do trabalho, eu acho que liderança autêntica, ela vai de encontro com a tua capacidade de viver a sua autenticidade. Então, assim, é muito difícil você colocar todas as suas qualidades na mesa e não ligar se está sendo julgado ou não. Eu tomei a decisão de sair muito além da paternidade, mas é porque eu era um ponto muito fora da curva num ambiente que não queria enxergar a curva. É. Não queria. Então, assim, não adianta eu ficar dando um ponto de faca. E quando eu percebi que o porquê eu era muito diferente, assim, eu era minado justamente por não aderir a um conjunto de regras ou de comportamentos que não vão de encontro com o que eu sou. Não, Sim. não tem como. Então assim, eu fui ficando mais distante e tudo mais porque eu não podia ser o que eu era. Então, se eu não posso ser o que eu sou, eu não pertenço a esse ambiente. E esse ambiente não me pertence também. Parece que você ia se desconectando quase sem perceber, né? Até o momento, então, que Sim. Maitê realmente apareceu. Bom, vamos voltar para o primeiro, pra pausa que você deu na Uhum. conversa, que era você falando, então, para Lu, olha, não quero mais, eu vou dar a Ah, segunda pausa na minha é vida. E isso. aí? Então, e foi a segunda pausa e eu falei pra ela, eu falei, olha, na primeira eu adoeci. E eu tinha um pouco de estrutura. E tanto que eu fui pra Londres, É, uma deu mala. 4 meses, eu perdi 30% do meu dinheiro, porque começou a estourar a crise com a Dilma no Brasil. Então, assim, eu não tinha feito toda a minha conversão. E aí eu fui pra estudar 1 ano e meio, no quarto mês eu já tava trabalhando. Putz, garçom? Então, assim, não, enfim, sou muito privilegiado, conheci muita gente. E eu abri uma startup dentro do grupo Viságio, porque ia ter Ah, Copa e Olimpíada no Brasil, enfim, era para mais buscar VIP. empresas, foi legal, foi muito legal, abri como sócio mesmo assim.
Mas eu passei 1 ano e meio, cara, vendendo almoço pra pagar janta, assim, de verdade. Fazendo conta, do tipo, Em euro. paguei o Era euro na época aluguel, ou era Libra, libra? Em Libra. libra. Tipo assim, paguei meu aluguel, paguei meu transporte. Hoje eu passo no supermercado e compro almoço, e aí eu janto o resto desse almoço, porque aí no fim de semana eu posso comer fora. Então, assim, eu fazia a conta mesmo, assim, eu terminava o mês, eu lembro de terminar o primeiro mês com 17 libras na conta. Cara, e como aprende, né? Muito. Aprende Só que eu aprendi a muito. dar valor pro dinheiro. Porque até ali, eu tive os primeiros 8 anos da minha carreira ganhando muito, muito dinheiro, que eu nem achei que eu ia ganhar. Eu nem tinha expectativa naquela época. E aí, pra mim, eu vou viajar pra Europa. Vou viajar pra não sei aonde. E aí, quando eu tava morando lá e eu não tinha dinheiro, eu aprendi a dar valor pro dinheiro. E eu juntei dinheiro 1 ano pra comprar passagem pra ficar com a minha família nos Estados Unidos, minha família americana. E aí, juntei dinheiro 1 ano, todo mês, assim, ó, juntando, paguei 400 libras na passagem, mas eu paguei muito feliz. Tipo assim, o dinheiro contadinho, mas fui muito feliz. Então, assim, peguei as coisas. É. E aí eu falei pra Lu, eu falei, ó, Lu, é, eu não quero ficar aqui, porque se eu ficar aqui eu vou adoecer. E eu já vi isso antes. E assim, não faz mais sentido, ó. A gente tem muita grana pra trás. Se eu ficar 2 anos, e a conta foi, se eu ficar 2 anos, eu quero me preparar 2 anos, sem colocar R$ 1 dentro de casa, vou continuar arcando com todas as contas que a gente tem hoje. A gente faz pequenos ajustes aqui, não viaja dali, deixa de consumir acolá. E também, assim, o quanto é consumo necessário, realmente necessário. É, e como ela é Então, assim, básica exato. e Pra ela foi, tá tipo, tudo ótimo. óbvio. Ela falou, Daniel, óbvio, vamos agora. E aí eu mostrei pra ela e falei assim, então eu quero ficar 2 anos, assim, em 2 anos, com este perfil de gasto, cara, vai tirar X% do dinheiro que a gente tem pra trás. Que é relativamente pouco. Tamo junto? Tamo junto, vamos Agora, fazer. escuta, ela foi de uma generosidade também Óbvio, maravilhosa, né? maravilhosa, maravilhosa. Assim, eu não teria feito nada, nada sem ela. Assim, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, eu sempre falo que a minha saída do mundo corporativo, essa segunda saída, foi a terceira melhor coisa que eu fiz na vida. Acho que a primeira foi conhecer a Lu, a segunda a Maitê e agora foi ter saído com esse nível de consciência, com essas oportunidades, enfim. Mas aí o que eu ia falar, o que eu acho que é interessante dividir é que é isso, né? Eu acho que as pessoas adoecem, tipo assim, o Brasil é o país do mundo com maior índice de burnout, com maior incidência de ansiedade, estresse, etc. Saiu a pesquisa do IBGE, da Gallup do ano passado, anos 2023, eu acho, na verdade. Índices altíssimos, assim. Aí você pega Depressão. depressão, pega o recorte da mulher, cara. Então, assim, o brasileiro trabalha em média 39 horas e meia. Aí você pega os caras, tipo assim, a larga maioria que tem outros trabalhos ocultos vai para mais de 44 horas semanais. E pela PNAD, lá, acho que IBGE de 2023, eu lembro de ver um dado que as mulheres trabalham em média 9 horas e meia a 11 horas a mais por semana É. em trabalhos não remunerados, leia-se afazeres da casa. Então, assim, sequelas de uma sociedade, de uma construção patriarcal bizarramente injusta em vários ângulos. Então, assim, pô, de posto esse entendimento, eu não quero contribuir com essa estatística. Então, assim, ainda que eu possa ser um ser humano muito falho, como vários outros, e falar um monte de bobagem, e talvez não entender às vezes o que eu tô falando, ou agir de certa maneira, Porque é tipo, estrutural também, é né? estrutural, é isso, assim. E eu já tive várias discussões com a Lu, e a Lu, que se ela me estiver assistindo, ela vai saber que é verdade. É, eu falei, cara, eu não sou o patriarcado, embora eu seja parte dele. E se em algum momento eu me comporto de uma maneira que reflete esses segundos, cara, me corrige. Porque acho que se a gente tem amor um pelo outro, assim, me corrige. Não deixe isso passar. Não quero ser esse Não cara, quero, porque assim, né? como pai de menina, o pai é a primeira figura masculina na vida de uma menina. É o modelo, né, de relação que ela vai ter no futuro com o E, eu, parceiro e dela. assim, e eu não quero viver os próximos 100 anos da minha vida com evitando o molde do passado. Não é sobre corrigir os erros do passado, mas é sobre reconhecer os erros. Porque corrigir, cara, no espectro muito amplo. E dentro do meu microcosmo é isso. Eu quero poder viver de uma maneira autêntica, real, sendo o que eu sou de verdade. Assim, a minha maior contribuição é ser eu mesmo, no fim das contas. Uhum. E eu acho que quando a Lu me permitiu, me apoiou nesse espaço, em abrir esse espaço, é isso, né? Foi tipo meio que deixar ir pra deixar vir. E ela foi muito parceira nesse lugar. E aí me conta uma coisa, como que é um dia típico do Daniel, assim? Um dia típico com Maitê, com as coisas da casa, porque é um casarão, né? É uma Alguém casa. tem que limpar essa casa, pelo amor de Deus.
Como que a gente funciona? Como que é um dia assim seu? É, Hoje, assim, eu acordo, nos dias que são bons, eu acordo 6 e pouquinho, levo o Bacon pra passear, vou até a pracinha da O rua com ele, o bacon. Bacon. Meu Sou Deus. pai de pet também. Mas É, bacon é sacanagem. Luciana, né? Essa cara dela, falar que escolheu o nome. E toda vez que a gente fala bacon, essa é a reação, Eu nossa! adorei. E agora é panqueca, feijoada, tem tudo farofa, tem um monte de nome, né? Mas enfim, eu levo o bacon ali, volto. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu faço café todo santo dia pra Lu e pra Maitê. Todo dia eu cozinho, eu faço alguma coisa todo dia. Eu invento uma coisa. Às vezes, já postei várias vezes, eu faço uma mesinha pra Maitê, boto os bichinhos, os ursinhos dela e faço um prato. Aí boto capacete com óculos nos ursinhos. Sempre faço alguma brincadeira com ela quando Te dá. perguntar, a Lu trabalha? Você falou que sim, mas. Trabalha, a Lu é executiva de Talent Acquisition em multinacional também. Tem Oxi. uns 15 anos já de experiência em recrutamento, seleção. Ela Também é é aquela pessoa pouquíssimo feríssima. ocupada, É. né? E assim, e você sabe que a gente teve uma conversa bem dura, que em um determinado momento eu falei assim, eu tô fazendo a minha mudança profissional para permitir que a minha esposa possa se desenvolver. E ela falou pra mim, falou, cara, permitir, isso não permite nada. Que palavra é Que essa? palavra é essa? Eu falei, cara, que merda. Puta, eu fui muito infeliz, mas assim, o que eu queria dizer é pra apoiar, pra suportar, pra abrir espaço, pra que, cara, assim, e eu vou voltar pra história da agenda do dia, quando a Maitê precisa da gente, ou alguma coisa precisa acontecer, eu, como eu tenho mais flexibilidade, cara, eu recebo ela no escritório ali, eu vou contar uma parada muito interessante. Eu fico com elas, várias vezes eu mudo a minha agenda durante o dia pra ir na pracinha brincar com ela, pra ficar lá dentro com ela, pra tocar violão com ela, pra qualquer coisa, mas pra estar presente quando ela me demanda, ou quando ela demanda um dos pais. E pra que a Lu possa ter tempo de fazer o que ela tem que fazer. Se ela vai na academia, se ela vai fazer unha, se ela vai fazer o cabelo, não me importa, se ela tem que trabalhar até mais tarde, não me importa. Então assim, o espaço que eu abri abrindo mão da minha carreira executiva, também é para dividir esse espaço para que ela possa fazer mais. Então, em casa, na maioria das vezes eu faço mercado, na maioria das vezes eu cozinho, eu cuido de manutenção, de obras, de reformas, de absolutamente tudo. Eu levo a Maitê para a escola todo dia. Eu acho que o trabalho mais maravilhoso que eu fiz na vida foi fazer a integração escolar da Maitê. Então, quando eu saí do meu último trabalho, eu fiquei praticamente 3 meses na escola com ela. A gente colocou ela numa escola Waldorf, maravilhosa. Ai, Jardim a tua Apoema. cara. Eu amo, amo, amo demais aquele lugar. É, Gente, Waldorf é a cara de vocês, assim, é, desse estilo de vida. é. Uau. E eu Contar tive uma história assim, de escola Waldorf lógico. pra você? Nossa, por Você favor, sabe bora. que as pessoas reconhecem, né? Os educadores reconhecem uma pessoa que passou pela Waldorf. Hum, Então tem uma pessoa que eu conheço, que é meu enteado. Essa história quem conta é meu marido, né? Que é assim, diz que ele estava no cursinho, se preparando para entrar na faculdade, e o cara do cursinho falou, o professor lá falou: vocês sabem que Paris não se chamava Paris inicialmente, até mil e sei lá quanto, 500 e quanto? E qual era o nome, né? E aí ele levantou a mão e falou o nome. Aí o educador olhou e falou: você estudou na Waldorf, né? Ele, yes. Então, assim, tem coisas que só uma pessoa que passou pela Waldorf ela sim. consegue saber, não só de cultura, mas de jeito de ser, do que gosta, do que não gosta, das experiências. Porque é uma pedagogia, cara, que ela tá pautada no ser mesmo. Tipo, cara, integração com a natureza, a relação com o próximo, mínimo de ruído e distração, mais foco, mais silêncio, tipo, mais coisas lúdicas. Ausência de Não, eletrônicos não, até os assim, não 7 tem, não anos. tem camiseta do Mickey, não tem nada de cor de plástico, é tudo de madeira, Você faz a tua é tudo, lancheira, né? Tem uma tudo, coisa do. tudo, tudo. Então, e tanto foi engraçado, quando o processo de escolha da escola, a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa assim, uma que a gente sabe que a gente não quer extremo, produto, escola como produto. Vamos pro outro campo, Waldorf, bicho grilo mesmo, e tipo, ver o que que é isso, e vamos uma no meio, centrão ali. A gente foi na primeira do extremo direito, criança produto, cara, aquele piseiro de criança, cara, gritaria, assim. Né, e tem balé, e tem judô, e é bilíngue, não sei o quê. E assim, a Lu só querendo ir embora. Aí na hora que eu percebi que ela tava irritada, ela virou e falou assim, como é que vocês lidam com diversidade aqui dentro? Eita, pega. E aí a coordenadora ficou assim, ela falou, vou chamar a diretora. Eu falei, ih, já era. E aí, Luciano, Daniel, vambora, 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 tô irritado, vambora. E eu fazendo pergunta, Daniel, vambora. Eu falei, tá bom, vambora. Não, pra Chega. você tava um estudo antropológico Não, ali. não, chega, vambora, tá bom, vambora.
Aí a gente foi na do meio, a gente gostou da do meio. O problema do meio é que tudo acontecia dentro de uma casa, e era uma casa assim, crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo salinha pequenininha, muito pouco. E by the way, tinha um espacinho fora. E a minha filha é muito bicho grilo, é que nem ela gosta de andar descalça, descabelada, pinta, gosta de folha, bicho, ela sabe o nome das plantas, sabe o nome dos pássaros, é isso. E eu falei, cara, a linha pedagógica é muito legal, as pessoas parecem muito legal, a energia é muito legal, mas não sei. Aí a gente foi na escola dela. Quando a gente chegou na escola dela, começou a garoar. E a Paola, que é a dona da escola, recebeu a gente, ela falou assim, aqui, quando chove, as crianças não ficam dentro de casa. Elas botam a galocha, a capa e elas vão brincar na chuva. E tinha uma estante assim, ó, cheia de botinha de criança, Oh. coloridas, tudo tipo de... Eu falei, cara, é isso. Ela te ganhou ali, Me né? ganhou Não ali, precisava assim, dizer mais nada. na entrada da escola lançou essa. E aí ela falou assim, aí uma hora, ela falou assim, mas cara, vocês estão procurando escola pra formar a Maitê pra que tipo de mundo? Aí ela falou assim, olha aquela criança ali, era o José, o menino que não tava na escola. E o José tava deitado no chão e ele tava, assim, ó, raspando o chão, raspando uma pedrinha, assim. Ela falou assim, cara, pro senso comum, pros pais do século XXI, essa criança tá entediada. Perguntei ela pra ela fazer. Mas, cara, na verdade, ele tá ali, ele tá falando, cara, como é que essa pedra veio parar aqui? Será que se eu cavar embaixo vai ter outra? Mas quem será que botou isso aqui? Por que ela é assim e outra pedra é diferente? E ela falou, cara, e é isso. E a primeira infância é isso. Cara, por que a gente vai imputar na vida, no cérebro, na rotina de uma criança o que a gente vive como adulto do mundo tá completamente colapsado? E acho que é isso. E a gente acabou escolhendo a Waldorf porque é isso, cara. Reconexão com a natureza, com as pessoas, sem barulho, sem ruído, sem consumismo, sem comparação. Então é isso. E aí as crianças são muito Muita música, divididas, muita muita arte, música, muita muito lúdico. fruição do E assim, cara, mundo. a escola tem umas 30 crianças. Não tem gritaria, Marisa. Tem quintal, assim, É, tem árvore. ficus, tem É abelha, isso. tem horta, só brinquedos de madeira, tipo, é isso. E não tem piseiro. Não tem zero, cara, não tem gritaria. E as professoras, Waldorf, assim, elas ficam ali às vezes fazendo crochê, porque elas fazem bastante crochê, envolve as crianças, as brincadeiras. Cara, elas estão, tipo, as professoras estão, tipo, flutuando, cara. Então, parece que elas estão ali fazendo crochê, não estão vendo nada, mas assim, cara, o ambiente meio que se autorregula. E tem crianças de 1 a 6 anos dividindo o mesmo ambiente, e não é gigante, mas de maneira muito harmônica. Você fala, como é que isso aqui acontece? Cooperativo. Cooperativa, né? Então, assim, pra mim, voltando para nossa pergunta, pra não desviar muito, mas foi isso. Quando eu saí, eu tive esse privilégio de ficar 3 meses com a minha filha na escola. 3 meses, assim, todo dia, chorando, não chorando, se acostumando, ficando na sala com ela, brincando com as outras crianças e tal, até ela se sentir confiante e eu conseguir chegar e deixar ela ir embora. Gente, foi uma imersão para Foi uma você, né? imersão. Quando a gente fala da tua especialização em multiculturalismo, Aham. como é que é? Geracional. Multigeracional. Aham. Então, tem tudo a ver isso. Tudo a ver. Eu nunca tinha reparado nisso, sabia? Olha só, não Engraçado você é? estar falando agora, mas é. E eu nunca tive a oportunidade de crescer com criança. A minha família é muito pequena. É você e tua irmã? Eu tenho 2 irmãs, uma minha irmã de 50 e varada, e a Gabi, que é minha irmã mesmo, tem 43. E assim, a gente não tem muitos primos, tem família nos Estados Unidos, mas assim, a gente via de vez em quando, a família do meu pai é muito distante, então assim, eu não tive contato com criança. Tanto que a Lu dava risada, que eu olhava a criança e eu falava, cara, se aquela criança tiver 3 anos ou 6, não tenho a mínima ideia. Se ela tem 1 ano ou 3, não tenho a mínima ideia. Hoje eu olho, Difícil. eu sei. E sabe uma coisa, assim, só pra gente fechar a história do Waldorf, porque eu vou ter que te chamar de novo aqui pra gente só falar disso. Aí você traz a Paola, que é assim, ó. Ela é maravilhosa, Se sim. se um menino quer pôr uma fantasia de menina e uma menina quer brincar de carrinho, tá tudo bem. É óbvio que tá Sabe, tudo se o bem. menino quiser pôr aquelas fantasiazinhas, sabe, de Branca de Óbvio, Neve, óbvio, why not? Sabe assim? óbvio, óbvio. E é isso que eu acho muito bom, você poder dar asas a tudo que essa criança tem dentro dela que ela quer expressar no mundo, Aham. né? Não, total. E assim, e a Maitê é uma menina muito comunicativa, muito sagaz. A Maitê é uma criança muito sagaz. Sagaz. Não é gênio, assim, ela é muito sagaz e ela se comunica muito bem.
Então ela percebe muito bem as coisas, ela lê o ambiente, ela tá sempre ligada no que tá acontecendo. Se tiver um conflito, ela se Se liga em liga, tudo e se assim, e afasta. ela, toda vez que eu vou buscar ela na escola ou que eu vou levar, eu conheço os pais, as mães, a gente uma comunidade muito legal, porque os pais entram na escola, os pais participam da vida da escola. Eu acho que essa é a parte mais legal, a gente não fica na porta. A gente entra, brinca, todo mundo conhece o outro. A Maitê sabe o nome de todos os pais e mães, de todos os amiguinhos. Todos, todos. E a Maitê é tipo assim, ah, ela é a Maitê? Ah, vocês são os pais da Maitê, porque a Maitê, todo mundo conta histórias da Maitê em casa. Porque a Maitê tem 2 anos, ela fala como uma criança de 4 anos. Ela fala, percebe, ela entende, ela faz piada, ela fala, faz brincadeira. E assim, e todas as crianças falam dela. Tanto que assim, a gente tem. Hoje tá rolando agora à tarde festinha de um menino de 5 anos. Então assim, a Maitê é chamada pra festa dos meninos mais velhos, ela é chamada pra festinha das crianças, dos bebês de 1 ano e das crianças da sala dela. Tá em Porque ela se todas. comunica com todas. Aham. Então, assim, é engraçado porque é isso. É, Alguém sempre tem alguma história dela, mas o ambiente estimula muito ela. é. Porque é um ambiente livre, sem muita regra, com bastante espaço, ela pode ser ela mesma. Então, ela não tem esse negócio de tolido. Ah, tu falar inglês, inglês pra quê, gente? Agora, isso que manda inglês? Criança tem que aprender a sujar o É, pé, e de fazer repente até bagunça. tem uma musiquinha em inglês e tá tudo bem, sabe? Se não tiver É, também. assim, é que não é prioridade, É, entendeu? não é Tipo bilíngue. assim, não é bilíngue. Uhum. E assim, por que fazer o bilíngue? Assim, tem família nos Estados Unidos? A gente tem. A gente até teria um porquê fazer isso agora. Mas a gente entendeu que, assim, é tão mais importante ela aprender, cara, a se integrar com os outros e com a natureza, e ser livre e tal no tempo dela, do que aprender uma outra língua. Entendi. Que, sei lá, pra quê, né? É. Agora, nessa altura do tempo. E me fala uma coisa, e agora? Quer dizer, que você, como é que é a estrada, assim, daqui pra frente? Como é que você pensa? Porque ela vai fazer 3 anos, então, Amanhã. amanhã, Piscou, passou. piscou, passou. Então, quer dizer, você passou esse período aí. E agora? Como é que você continua dando suas palestras? Você tem projeto? Uhum. Aliás, eu tô numa angústia aqui há um tempo, porque eu tô morrendo de medo de esquecer de mandar um super beijo pra pessoa que me deu a conhecer você. A Ana. A A minha Ana Ana. Eu amo maravilhosa. ela. Então vamos Uhum. mandar um beijo coletivo nessa. Pra Ana essa, pra aquela, pra onde ela Luísa, quiser. Perisseu, um beijo, Maravilhosa, obrigada. adoro ela. Aliás, a gente, eu acho que ela nos conectou, porque um dia a gente foi almoçar e ela virou mãe, acho que há uns 2 anos também, se eu não me engano. O filho dela tem uns 2 anos. E a gente foi almoçar pra trocar exatamente sobre isso, cara. Vida profissional, executiva e parentalidade. Como é que a gente lida com isso? E a gente ficou assim, horas dissertando no almoço, olha o marejo de cá, olha o marejo de lá, e troca história, e não sei o quê. Foi muito legal. E tanto que a gente se encontrou depois de novo, e toda isso, cara, vamos se encontrar de novo, a gente precisa fazer isso agora. Sim, sim. É, mas então, e Mas agora, assim? O que você agora, pretende? O que você planeja? Como é que vai ser a tua vida? O que você está pensando? então, sei que em março do ano passado, eu fui pro Chile fazer esse curso de teoria U do Otto Scharmer. Foi a primeira vez que eu estive fora de casa, assim. Tinham 250 pessoas, 19 países, tinham 8 povos originários no mesmo lugar. Nossa, Todo dia começava com um ritual e terminava com um ritual diferente. é teoria U. Teoria U, Ah, recomendo fortemente. E ela fala sobre como a gente cria soluções que são mais regenerativas a partir de mente aberta, vontade aberta, espírito aberto, para você deixar emergir respostas que são mais, como é que eu posso dizer, mais complexas, né? Que envolvem várias camadas, não só aquilo que está na nossa frente. E aí foi lá que eu fui abraçado por uma anciã maia, assim, ela olhou assim no grão dos meus olhos, assim, Marisa, ela olhou para mim e falou assim: "Tienes bueno corazón, hay que dejar ir para que pueda venir". E esse lance de deixar ir para deixar vir. E eu estava em março e eu saí do meu emprego em junho. Eu já estava no processo de saída, eu já tinha anunciado a minha saída em janeiro, e eu falei, vou ficar aqui respeitosamente até junho, porque fazia parte do meu plano financeiro, mas porque eu também queria fazer uma transição decente com respeito à minha equipe, né? E, e aí nessa de deixar ir para deixar vir, eu permiti ser curioso mesmo, exercer a curiosidade, porque eu acho que o mundo do trabalho, ele vai meio que tolhindo a gente e fechando, assim, a tendência é que a gente vai virando cada vez mais especialistas em coisas e a gente perde a capacidade de, né? Então, nesse tempo, eu virei sócio de uma cleantech, de uma holding sueca.
Ajudei eles a fazerem a estratégia de inbound no mercado brasileiro. Fiquei uns 6 meses fazendo isso, virei sócio, tá lá. Eu criei um programa de mentoria que chama Contribuir, e que ele nasceu justamente lá no Chile, que tinha os povos originários, e eu vi o poder das tribos e como a gente se desconectou, né, como sociedade, do poder de uma tribo mesmo. Então, a Contribuir virou um programa de mentoria que hoje tem 18 pessoas, é onde eu falo de carreira, de transição, de entendimento de quais são as nossas competências, como aplicar essas competências para N coisas que a gente pode fazer. Então é muito mais sobre explorar respostas da pergunta: se não é, o que mais pode ser? E não significa que o que é ter que mudar radicalmente. Pode mudar o formato dentro daquele mesmo ambiente, mas de maneira consciente, intencional e propositiva. Então, a mentoria veio com isso. Então, também criei isso. Isso é o trabalho que mais me completa, mais me transborda, que me dá energia, assim. Eu posso estar exausto, fazer 8 da manhã, 8 da noite, cara, eu saio, assim, tipo, flowing, assim. Eu amo esse trabalho. Completamente alimentado, E, né? assim, toda vez que eu entro no processo de uma pessoa, eu revisito o meu próprio processo. Então, eu Aham. tenho um pedaço de boa formação de objetivos que, depois de olhar para a história das pessoas, usando teoria de setênios, etc., a gente chega para formar o objetivo da mentoria, e eu mostro o exercício que eu fiz para mim mesmo 1 ano e quase 2 anos atrás, Eu que acho foi quando eu muito, tomei a decisão de sair. eu acho muito doido que você vai integrando. Imagina, você tênis, você tá falando de Waldorf, Sim, né? Como você vai que é do Rudolf integrando Steiner, né? isso nos seus saberes, e aí você transforma tudo isso e traz um produto que pode ser maravilhoso, E foi assim. totalmente autoral, assim, não é que eu falei, eu vou copiar disso, Aham. daquilo. Tipo, cara, eu fui intuitivamente concatenando as coisas. E nesse exercício de boa formação de objetivo, eu sempre volto, eu mostro tudo que eu faço, e porque a mentoria não é coach, a mentoria é uma troca. Então, assim, ó, tudo que eu tô falando eu fiz. By the way, eu estou no 15º mês da minha transição, de 24 meses que eu me propus. Então, quando eu faço o exercício de ler o meu objetivo desenhado há 2 anos atrás, para mim é uma reafirmação para mim, assim, puta, estado desejado, como que eu vou saber que eu tô no processo, como eu vou estar me sentindo nesse processo, o que que eu tô disposto a trocar, o que que eu tenho medo. É. Assim, ecologia da minha decisão, toda vez que eu leio isso para alguém, eu falo, tá tudo no plano, tá tudo em paz. Então, toda vez que eu me faço, será que eu tô no caminho certo? Será? Cara, a oportunidade de trocar com alguém é uma oportunidade de revisitar o meu acordo comigo, com as minhas partes internas, e falar, puta, é isso. Então, tá tudo bem, Cara, muito vambora. maravilhoso isso. Muito Então, legal. a mentoria é este outro pedaço, Uhum. mas eu faço de novo, não faço pra ficar rico, nem pegar dinheiro, eu faço de acordo com o tempo que eu tenho, e eu sempre faço uma anamnese das pessoas para ver se eu posso aportar conhecimento ou não. É, se faz sentido ela tá Conhecimento, ali, né? rede, exato. Então, aos meus contribuintes, um beijo, eu amo todos eles, e a gente está começando a criar uma comunidade também de troca, enfim. Então tem a mentoria, eu também Palestras. faço consultoria e palestra, eu fiz consultoria para a Colgate, para a Ambev, para a Coty recentemente também, fui falar de transformação humana e digital, que eu adoro. Então eu faço consultoria também de digital e virei sócio de uma startup de SaaS B2B, chama B2List, que é um projeto que, assim, a gente se encontrou, se encaixou, eu e o Murilo, que é o meu sócio, assim, engraçado que no nosso acordo era 70% do meu tempo, Uhum. porque nos outros 30 eu tenho os outros compromissos e tal, e eu falei, cara, é 70% do meu tempo porque eu vou ser fiel a esse espaço que eu abri, né? E, by the way, cara, minha prioridade é a minha filha. Então, assim, meu dia começa às 9 horas da manhã, porque até às 9 eu estou a serviço da minha família, e eu não abro mão disso. Cara, eventualmente à tarde eu vou parar aqui ali, minha filha invade meu escritório e tá tudo bem. E assim, eu ensinei ela, olha, filha, quando tiver o post-it vermelho na porta, não pode entrar, papai não pode falar com você. Se tá aberto ou tá verde, pode entrar. Aí agora ela vai, quando ela tá afim, ela fala, papai, eu vou fechar a porta. Ela fecha a porta. Aí tem vezes que ela não quer, ela tira o vermelho, bota o verde, papai, tá verde. Filha, não tá verde. Aí eu fico, filha, não posso, tá? Mas Então até isso é um assim, charme, né? é Você uma tá lá numa delícia. reunião com um monte Mas, de cara, tem gente que normalizar. A enorme. vida acontece enquanto a gente tá trabalhando, Aí Maitê entendeu? Tipo, chega eu e, ó, acho galera, é isso ótimo. É aí, tá isso. Eu aqui. falo, meu, ela entra É no meu isso. colo. E ela fala, quero falar e tal. Eu vou te fazer um pedido. Ah, qual que é Entendo teu isso. Insta? Domingues 444. Domingues444, eu vou deixar na descrição do vídeo. Boa. Beleza.
eu quero que você olhe para aquela câmera das pessoas que estão te assistindo Tá bom? e deixe para elas uma mensagem. Eu acho que tem a ver com parentalidade, sim, mas tem Uhum. muito mais a ver com você ouvir um chamado da tua alma. Uhum. Então, para quem está nesse dilema, seja qual for o chamado da alma, que não está conseguindo alcançar, para você deixar uma mensagem de estímulo para essas pessoas. Nossa, que responsabilidade. Eu acho que o maior bem que a gente tem na vida é o tempo e as pessoas que a gente escolhe dividir esse tempo. E quanto mais a gente gasta tempo para satisfazer ou para viver uma verdade ou uma necessidade que não necessariamente alimenta a nossa alma, um dia é um tempo que não volta mais. Então eu acho que eu sempre falo assim, que o primeiro passo para a gente fazer uma mudança é perceber que a gente tem um problema. É como Alcoólatras Anônimos. O primeiro passo é perceber que você tem um problema. E tem um mantra que eu carrego na vida, que a minha relação com o tempo é muito incrível, que é, cara, para mim o tempo é o Senhor e a paciência é a reza. E eu acho que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. A gente não muda um segundo, não bota um metro, em nada, em absolutamente nada. Mas eu acho que estar consciente, buscar o próprio autoconhecimento, autoconsciência, visitar as próprias sombras, viver as próprias imperfeições e poder se olhar no espelho em paz, vale muito mais do que qualquer crachá, qualquer carro, qualquer viagem, qualquer foto, qualquer like, qualquer comentário, qualquer tipo de dopamina que a gente busca para confirmar uma parada que não necessariamente alimenta a nossa alma mesmo, aquilo que a gente é. Então eu acho que o recado é esse, é buscar a verdade que é nossa, acho que é a maior contribuição que a gente pode dar pro mundo que a gente habita e para nossa comunidade, para as pessoas que a gente troca, é ser a gente mesmo e não quem a gente gostaria que a outra pessoa gostaria que a gente fosse. E eu acho que quando a gente percebe isso, a gente já começa a observar as situações e tomar as decisões de outro andar, de outro lugar. Então é isso, perceber essa sua própria autenticidade e ir no caminho dela. Acho que é isso. Muito obrigada por você ter vindo. Que papo delícia, como Delícia. fluiu, Uhum. assim, né? E como foi bom. E obrigada pela sua generosidade de estar aqui, Nossa, obrigado demais de pelo convite. dividir com a gente tanto saber, né? Você é uma pessoa que guarda muito saber e é alguém muito especial. Para mim foi uma honra ter você aqui. Nossa, demais. Obrigado pelo convite. Estamos juntos. Mesmo. Vamos falar de mentoria. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.